Coordenador-geral da União de Defesa da Cidadania e Combate à Corrupção, Fernando Filho. De audiência. Começou alegre o programa Olhar Democrático. Fábio Tágera deu uma ausentada aqui. Nós estamos aqui já com o Marcelo Marinho, presidente do Novo, que daqui a pouco vai nos falar sobre o Partido Novo, né? E eu tinha prometido a vocês que hoje nós iríamos discutir um assunto que está interessando e criou frisson em toda a população brasileira. E eu me sinto até privilegiado hoje de ter o grande amigo Marcelo Marinho. Nós estivemos juntos quando as associações sociais se juntaram pelo impeachment da Dilma, né, na Frente Cearense pelo impeachment. E hoje nós vamos discutir aqui a condenação do maior bandido que esse país já teve, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, pelo juiz Sérgio Moro. Uma grande felicidade para nós que tenha começado a andar esse processo que já está cansando o povo brasileiro. Nós já estamos cansados de ver tanta corrupção, de ver tanta disfarçatez, tanta mentira, sabe? O povo brasileiro não tem mais ânimo. E eu pergunto, a quem se beneficia ter um povo que não acredita mais nas suas instituições? Os três poderes da República estão corrompidos. Fato. Certo? O juiz Sérgio Moro prende, a segunda instância solta, o Supremo mantém solto. Quer dizer, nós estamos numa situação muito grave. Meu abraço aí a todos da sala do Olhar Democrático, que já estão ligados conosco. Giz, daqui a pouco você está entrando no ar, tá? E vamos começar agora, daqui a pouco, o nosso plantão de notícias. Quero mandar meu abraço aí para o meu amigo Walter Bardavil, dizer a você que o Padim Patrícia é lá em Juazeiro, não é no Crato não. Sabe, você foi pagar promessa, o João Ferreira me disse aqui que você estava pagando promessa, mas então vá para Juazeiro, saia do Crato. Vamos agora para o nosso plantão de notícias e voltamos já com o Olhar Democrático. A condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 9 anos e 6 meses de prisão repercutiu na internet. O assunto tomou conta do Twitter. Lula foi o nome mais comentado do mundo. As manifestações variavam entre a defesa do ex-presidente e comemorações pela condenação. Até mesmo o fato de Lula ter apenas 9 dedos, já que perdeu um após um acidente, não foi poupado. Internautas relacionavam isso aos 9 anos de condenação impostos pelo juiz Sérgio Moro. O juiz da Vara de Curitiba também foi lembrado. Moro foi o segundo assunto mais comentado do país e o quinto do mundo. Por fim, já pensando no cenário para uma possível eleição presidencial em 2018, o nome do deputado federal Jair Bolsonaro do PSC do Rio de Janeiro foi o que despontou. Logo que anunciada a condenação de Lula, Bolsonaro começou a figurar entre os assuntos mais comentados do país, sendo o 10º nome mais Lula da lembrado Silva recorreu da decisão do juiz Sérgio Moro, que condenou Lula a 9 anos e meio de prisão, no caso que envolve um triplex no Guarujá. No entendimento do Ministério Público Federal e do juiz Sérgio Moro, o triplex seria uma contrapartida paga ao petista por contratos obtidos pela empreiteira OAS
com a Petrobras. A defesa do ex-presidente alega, no entanto, que a acusação desconsiderou elementos de prova que mostrariam que Lula jamais teve a propriedade ou a posse do referido imóvel. Os advogados defendem ainda que a sentença é ilegítima e afirmam não reconhecer a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, tampouco a imparcialidade do juiz Sérgio Moro para a condução e julgamento do processo. O ex-presidente deve ainda ser julgado em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Caso condenado pelo TRF4, Lula pode se tornar inelegível de acordo com a lei da ficha limpa. O ex-deputado Eduardo Cunha, do PMDB, compareceu nesta sexta-feira à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Cunha prestaria depoimento à força-tarefa da Operação Cui Bono, que investiga a ação de uma organização criminosa dentro da Caixa Econômica Federal. De acordo com a defesa de Cunha, o ex-deputado passou apenas 15 minutos com os investigadores sem responder às perguntas. Isso porque já existe uma ação penal na 10ª Vara da Justiça Federal no Distrito Federal, também sobre a Operação Cui Bono, e que, portanto, apura os mesmos fatos. A defesa afirma que Eduardo Cunha prestará esclarecimentos em juízo. Além de Cunha, a Operação Cui Bono investiga o doleiro Lúcio Funaro, que está preso, e o ex-ministro Gedel Vieira Lima, fixou multa de R$5 mil para o prefeito da capital fluminense, Marcelo Crivella, e para seu filho, Marcelo Rodge Crivella, e de R$10 mil para o município, caso o filho do prefeito continue participando de atos oficiais da administração municipal. Ao tomar posse em 1º de janeiro deste ano, Crivella nomeou o filho para o cargo de secretário-chefe da Casa Civil, mas a indicação foi suspensa em fevereiro por decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou o caso como nepotismo, que é a nomeação ilegal de familiar para cargo público. Em maio, o Tribunal de Justiça do Rio também proibiu que o nome de Marcelo Rodge Crivella aparecesse em publicações da Prefeitura, que ele usasse equipamentos ou bens públicos relativos ao cargo de secretário municipal ou que aparecesse em eventos da Prefeitura. Já a decisão que fixou a multa foi tomada nesta sexta-feira pela juíza Luciana Lozada, da 14ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça, após denúncias de que o filho de Crivella descumpriu as determinações da Justiça e, apesar de não ocupar cargo oficialmente, continuou participando de atos oficiais da Prefeitura. Por meio de nota, a Prefeitura do Rio informou que não houve descumprimento de decisão judicial. O juiz Derek Watson, do estado do Havaí, proferiu nesta quinta-feira uma decisão que impõe limites ao alcance da lei de restrição de viagens, que entrou em vigor em junho. Com a sentença do juiz, o decreto não pode impedir a entrada nos Estados Unidos de avós e parentes de cidadãos norte-americanos, viajantes de 6 países de maioria muçulmana. O decreto presidencial que restringe a entrada de pessoas causou polêmica no país e uma disputa judicial para que o texto pudesse entrar em vigor. A primeira versão, que incluía também o Iraque, foi barrada na justiça e o governo foi derrotado em uma corte de apelações. A segunda versão manteve Iêmen, Irã, Líbia, Síria, Somália e Sudão, mas foi impedida de entrar em vigor em março. No mês passado, a Suprema Corte decidiu favoravelmente pela execução da lei, por um prazo menor, de 90 dias. Na decisão da Suprema Corte, a restrição já não poderia ser aplicada a pessoas com relacionamento verdadeiro com cidadãos norte-americanos, mas na interpretação da Casa Branca, isso permitiria a entrada de filhos, cônjuges, irmãos e noivos no país. Avós e demais familiares haviam permanecido na lista de banidos. O juiz questionou a decisão e disse que a definição de familiares próximos inclui os avós entre os integrantes. A administração de Donald Trump ainda não informou se irá ou não recorrer da decisão. A restrição de entrada de pessoas de países de maioria muçulmana é parte da estratégia de Donald Trump para proteger o líder venezuelano Leopoldo Lopes pediu corredor humanitário ao Brasil para o envio de alimentos e remédios para o povo daquele país. O pedido foi feito em telefonema ao presidente Michel Temer e anunciado pelo Twitter por Temer. O presidente respondeu a Lopes que o Brasil está ao lado do povo daquele país, apoia a liberdade e repudia prisões políticas. Temer destacou que o político parece disposto e firme na luta pelo restabelecimento da democracia no país latino-americano.
latino-americano e enfatizou que o governo venezuelano precisa respeitar o Estado de Direito, a democracia e os direitos humanos. Michel Temer disse ainda que Lopes agradeceu o apoio do Brasil nos dias mais difíceis em que esteve preso. Leopoldo Lopes deixou no último sábado a prisão militar e foi para a prisão domiciliar. Ele foi detido há mais de 3 anos em protestos que pediam a renúncia do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O país enfrenta uma grave crise econômica e é o Ministério Público Federal em Roraima fez recomendações recomendações à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, ao Governo do Estado de Roraima e às prefeituras de Boa Vista e Pacaraima para que adotem medidas articuladas para disponibilizar um centro de acolhimento aos imigrantes venezuelanos na cidade de Pacaraima. A recomendação pede ainda que seja aperfeiçoada a assistência realizada no abrigo já existente em Boa Vista. A recomendação é de que os órgãos apresentem no prazo de 20 dias um plano conjunto de trabalho que garanta abrigo adequado aos imigrantes venezuelanos, respeitando a consulta aos indígenas, o ARAU. A recomendação deve ser cumprida no prazo de 30 dias. Com a crise na Venezuela, um grande número de pessoas, dentre elas indígenas e crianças, migraram para Roraima, de acordo com o MPF, durante visitas realizadas pelos procuradores para verificar a situação dos imigrantes que vivem em Boa Vista e Pacaraima. Foram constatadas situações de vulnerabilidade das famílias venezuelanas, em especial das crianças indígenas. Segundo o MPF, em Pacaraima, os indígenas estão acampados ao ar livre, em área pública e submetidos à situação de risco pessoal e social. O MPF alega que, constitucionalmente e como signatário de diversos tratados internacionais, o Estado brasileiro tem o dever de assegurar a prevalência dos direitos humanos e a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Por 40 votos a 25 e uma abstenção, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ da Câmara, rejeitou o parecer do deputado Sérgio Sveiter, do PMDB do Rio de Janeiro, que pedia a admissibilidade da denúncia de corrupção contra o presidente Michel Temer. No lugar do parecer de Sveiter, a comissão aprovou um relatório substitutivo que sugere o arquivamento do processo contra o presidente. Vice-líder do governo na Câmara, o deputado federal Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, comemorou o resultado. O Michel vai continuar pela votação aqui da Comissão de Justiça. Isso tem um impacto forte no plenário e na população. Mantém-se o governo das reformas, da esperança de gastar menos do que arrecada. O Brasil vive uma crise e precisa um governo sério, firme, seguro. 9 partidos com representatividade na CCJ encaminharam voto favorável à denúncia contra Temer. São eles PT, Podemos, PSB, PDT, PCdoB, PPS, PHS, PSOL e Rede. Outras 7 agremiações encaminharam voto contrário à autorização de prosseguimento da denúncia. PMDB, PP, PR, PSD, PTB, Solidariedade e PSC. PSDB e PV decidiram liberar a bancada para que os deputados votassem conforme as próprias convicções. Agora que passou pela CCJ, a denúncia contra Temer seguirá para votação no plenário da Câmara. A favor da admissibilidade da denúncia contra o presidente, o deputado federal Alessandro Molon, da Rede do Rio de Janeiro, afirma que a oposição só pretende votar o processo contra Temer a partir do mês de agosto, após o recesso parlamentar. Nós da oposição queremos votar essa denúncia o quanto antes. Só não queremos votá-la numa sessão esvaziada para fazer o jogo do governo de enterrar a denúncia com muitos deputados ausentes, se escondendo e favorecendo o Temer. No plenário da Câmara vão ser necessários 342 votos para que haja a autorização de abertura de processo criminal. No plenário da Câmara dos Deputados, já na próxima segunda-feira, a denúncia de corrupção do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra o presidente Michel Temer. A promessa de dar celeridade à tramitação do processo é do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro. A Comissão de Constituição e Justiça se prepara para votar até esta sexta-feira o parecer do deputado Sérgio Sveiter, do PMDB do Rio, que acolhe o prosseguimento da denúncia. Com isso, e independente do seu resultado, o texto fica pronto para apreciação de todos os deputados. Rodrigo Maia diz que o que decidirá a colocação do parecer na pauta não será a data, mas o quórum em plenário.
Porque como é uma matéria que precisa de 342 votos, e pelo que eu ouvi no plenário, a oposição só vai registrar sua presença após os 342 presentes da base, nós teremos no mínimo na Câmara, não necessariamente no plenário, pelo menos 450, o que já é o número necessário. Enquanto isso, ganha força na base aliada o abandono a Temer. No início da noite dessa terça-feira, coube ao PPS, que tem o ministro da Defesa, Raul Jungmann, no governo, declarar maioria de votos favoráveis à denúncia contra o presidente. Dos 10 representantes da bancada, 7 são a favor, 2 ainda estão em cima do muro e 1, Arthur Maia, da Bahia, é contra. A garantia do líder do PPS, deputado Arnaldo Jordi, do Pará, é de que a decisão individual será respeitada. Nós não vamos, num momento delicado como esse, constranger a consciência de ninguém, não haverá fechamento de questão. Mas há uma posição flagrantemente majoritária em favor da admissibilidade da denúncia e autorização para que o Supremo possa investigar. Um parecer alternativo, recomendando que a Câmara não autorize o prosseguimento da denúncia, foi apresentado e será colocado em apreciação a partir desta quarta-feira. O governo federal liberou 134 milhões de reais em emendas para deputados que votaram a favor do presidente Michel Temer na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. A afirmação é da ONG Contas Abertas. Segundo o levantamento feito pela organização, dos 40 parlamentares pró-Temer na comissão, 36 tiveram empenhos para emendas em junho, pouco antes da votação. De acordo com a apuração, ao todo, 2 bilhões de reais foram empenhados no mês passado para parlamentares de 27 partidos e bancadas estaduais. Os PMDBistas teriam contado com pouco mais de 284 milhões de reais. Por nota, o Palácio do Planalto disse que as emendas parlamentares são de caráter obrigatório e estão previstas em lei. O juiz federal Sérgio Moro condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 9 anos e meio de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Lula também teve os direitos políticos suspensos por 20 anos. O ex-presidente pode recorrer em liberdade. Lula só pode ser preso se o Tribunal Regional Federal mantiver a condenação na segunda instância. Coordenador-geral da União de Defesa da Cidadania e Combate à Corrupção. De volta aqui para os estúdios, tá? Peço desculpa aí, pessoal, nós estamos tendo um probleminha no computador e o feed daqui está meio esquisito, né? Fica às vezes parecendo que um repórter está terminando a mensagem e o outro mal educado entra no final, mas nós já estamos corrigindo esse erro desse feed aqui. Conosco o presidente do Partido Novo, né? Eu sempre brinco com o pessoal quando me perguntam sobre o Partido Novo. É novo. E o Marcelo hoje vai dizer por que o novo é novo, de verdade. Mas, antes de tudo, nós estamos com a Giz Souza, que é a coordenadora da União de Defesa da Cidadania e Combate à Corrupção em Brasília. Giz, como é que está essa efervescência em Brasília com o anúncio da condenação do Lula? Bom dia para todos os ouvintes do Olhar Democrático. Aqui quem fala é Gisele Souza, de Brasília. E vamos conversar um pouquinho nessa manhã sobre essa questão da condenação do Lula. Bom, eu acredito que tem 3 pontos que a gente precisa falar. O primeiro deles é que não vejo surpresa nenhuma com a questão da condenação. Na verdade, uma das últimas manobras do próprio pessoal da defesa dele acabou entregando de mão beijada aí mais elementos para corroborar a condenação, mostrando que, na verdade, ele tinha sim recebido não só o triplex, como as reformas, né, as vantagens ali da OAS em troca de outros favores. Então, não vejo surpresa nenhuma na questão da condenação. Acredito que o Moro foi muito prudente em condenar, mas não colocar prisão preventiva, dado até a idade do ex-presidente, etc., para evitar aquela mimisice toda. Desculpem o termo, mas a verdade é essa. Então, acho que ele foi muito prudente em fazer isso daí. E aquela coisa,
ao réu cabe o recurso. Ele pode recursar ainda, né, na segunda instância, sendo condenado também na segunda instância, termina de ficar inelegível eternamente, e aí a prisão é uma coisa incontestável. E, de toda forma, acaba tirando o peso de cima das costas dele, porque isso é o segundo ponto. O Brasil, ele acabou virando o país, parece que de um juiz só. Já viu banda de uma música só? Então, de repente, o Brasil virou o país de um juiz só. A gente tem que pensar o seguinte: a corrupção é endêmica no nosso país. A Operação Lava Jato ainda tem muito o que fazer, mas a gente não pode focar todas as esperanças em uma única pessoa. Até porque isso só facilita a vida do inimigo, né? Porque eles vão ter que atacar apenas um único alvo. Então eu acredito que a gente tem que começar a pensar em fortalecer outras operações que existem dentro da Polícia Federal, tá? Como, por exemplo, a Operação Zelotes, que, para quem quer tanto a condenação do Lula, ela é uma operação importantíssima, até porque um dos focos principais desta operação é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, né? E a questão do esquema lá do CARF. Então vale a pena, quem quiser dar uma olhadinha em Operação Zelote, vocês vão ver que a gente tem que pensar que a Polícia Federal não vive de uma única operação. Não, realmente, operações da Polícia Federal tem aos montes nesse país. E nós devemos muito à ação da Polícia Federal, que o governo Temer, inclusive, está tentando fazer de tudo para que essas operações não avancem nos seus propósitos, para que se chegue aos culpados. Mas uma das coisas mais ridículas que eu tenho visto nesse país é quando os investigados, né, os denunciados, chegam e dizem: eu sou inocente. Eu queria saber se alguma vez alguém, o Fábio Tágera está retornando aqui aos estúdios, Fábio, Marcelo que está aqui conosco, queria saber se vocês algum dia na vida de vocês, à exceção de novela ou filme, tenham ouvido um político pego em ato de corrupção, dizer: não, fui eu mesmo, eu roubei, botei o dinheiro no bolso, sabe, levei para o exterior, fiz evasão de divisas. Você não vê isso, né? E agora nós temos a expectativa de que Lula seja preso. E com isso nós estamos dando um passo importantíssimo para a limpeza desse país. Marcelo, você que junto comigo fez parte da Frente Cearense pelo impeachment, como é que você vê essa condenação do Lula nesse momento e da forma como foi feita? Eu acredito, primeiramente, bom dia, Fernandes e os ouvintes do programa Olhar Democrático. Fico satisfeito aqui nesse espaço cedido aqui para que nós pudéssemos fazer um debate rico aqui sobre essa atual situação política do Brasil. E como você muito bem falou, nós encampamos um grande desafio de combate à corrupção quando nós criamos a Frente Cearense pelo impeachment. E muitas pessoas dizem: não, isso não vai dar nada, vocês estão loucos, porque vocês são coxinhas, vocês estão... Coxinha é melhor que mortadela. Vocês estão combatendo com uma máquina fortíssima que é a do governo do PT, que está ad eterno no poder e tem seus conluios, etc. e tudo. Mas não, eu acho que todo brasileiro que acredita que ele tem o seu direito de ir e vir, tem o seu direito de cobrar, principalmente os seus direitos constitucionais, ele tem a obrigação de cobrar, sim, o combate à corrupção. E já estava tarde, eu já estava muito ansioso por essa condenação. E acreditamos que no TRF4 isso vai ser validado e que não só este processo, mas outros que ainda serão julgados também virão a somar aí essa condenação de 9 anos e meio aí que o ex-presidente Lula foi condenado. Agora ele foi condenado, e a gente está me lembrando aí também da Operação Zelotes. Inclusive, salvo não estou enganado, existe uma outra operação aqui que já foi denunciado, inclusive o deputado Guimarães, o vulgo Cuecão, né, conhecido nacionalmente como Cuecão,
embora a cueca tenha sido achada cheia de dólar, não foi a dele, né? Mas ele pegou o apelido de cuecão. Existe uma denúncia aqui também que envolve alguns deputados que receberam dinheiro, certo? Até mais do que ele, que a Polícia Federal denunciou, nas verbas de campanha. Inclusive eu cheguei a denunciar mais 2 deputados, tem agora este também que eu fiquei denunciando, acabei não conseguindo denunciar ainda por a falta de tempo, mas eu denunciei junto à Polícia Federal, a Luiziane e o Elmano de Freitas, que receberam até dinheiro mais que o Guimarães. Eu chamei a atenção, poxa, se o Guimarães recebeu esse dinheiro aqui, fruto de corrupção, a Luiziane também recebeu, o Elmano também recebeu, e tem muitos outros deputados que receberam, que hoje foram eleitos deputados, né? Então a gente está chamando a atenção da Operação Zelotes, e nós tivemos a condenação do Lula, especificamente, corrija-me se eu estiver errado, no caso do triplex. Isso, exatamente. Na realidade, tem uma vinculação com a Operação Zelotes que diz respeito ao sítio, né? Que também o sítio Atibaia supostamente também não é do Lula, segundo ele. Não, né? nada é dele. Aliás, o pessoal está preocupado se ele for condenado à prisão domiciliar, para onde é que ele vai, que ele não tem um teto. Não tem um teto, né? Isso, exatamente. Só a dona Marisa que tem residência fixa. Tem, ela conseguiu, graças a Deus. Mas existe nos autos do processo, que culminou com essa culpabilidade dele agora nesse processo do triplex, uma gravação com o diretor-presidente da OAS falando justamente da reforma do banheiro do sítio, que estava aproveitando o mesmo engenheiro que reformou o banheiro do triplex, a cozinha do triplex e a cozinha do sítio. Então é muita coincidência ele não ter 2 imóveis cujos titulares, segundo Lula, não é ele, né? Mas ele era beneficiário desses 2 imóveis, né? Ao ponto de tomar a atitude de escolher reformas particulares dentro do imóvel. E o pior, mentir descaradamente. Agora, uma das situações também esquisitas é aqueles que apoiam ainda o Lula, né? Eu costumo dizer o seguinte, olha, petista e gente que apoia esse tipo de pessoa, se chegasse em casa e encontrasse o Lula com sua mulher, certo? Era capaz de bater uma selfie com ele. Então, tá ficando ridículo, pessoal, vocês tentarem defender aquilo que é indefensável, que não tem mais como defender. E como que não há materialização de provas? Para petista nunca haverá materialização de provas. Porque eu já disse, esse pessoal, eles não são brasileiros. Na realidade, o governo, o Estado para eles é o partido deles, não é o Brasil. Daí a situação de você, tantas vezes nas passeatas, nas manifestações dele, você não via a bandeira brasileira, porque não era a bandeira deles. Exatamente. A bandeira deles é do PT. Mas a Giz nos lembrou bem das outras operações, e nós temos um outro problema também, Marcelo, que é uma coisa que nos cobram, nós que fomos líderes do impeachment. Uma das coisas que estão nos cobrando é porque não estamos indo às ruas pedir a saída do Temer. E eu queria voltar a Gisele aí, certo? Deixa eu ver se... Vou esperar o Erickson retornar. Por causa de um problema técnico aqui. Mas eu queria começar a conversar com o Marcelo sobre isso. Porque como é que está a situação do Temer? Como é que você tem visto a situação do Temer? Antes de mais nada, eu queria lembrar ao ouvinte do programa Olhar Democrático que o Temer, o PMDB e seus dirigentes fizeram a composição da chapa da presidência da Dilma e também na época do Lula também, né? Eram apoiadores, tanto que pegaram a vice-presidência. Então não há novidade nisso com relação ao mesmo modo de se lidar com determinadas situações. Então, na realidade é o mesmo governo. É o mesmo governo, é uma questão de continuidade. Então se houve golpe também para a Dilma, vai haver agora para o Temer também. Tudo é golpe. Tudo é golpe, né? Mas roubar não é golpe. Só... Isso. Então o que acontece? É claro que nós temos acompanhado aí profundamente aí os bastidores lá em Brasília, mas o Temer, ele cometeu um crime de improbidade,
certo? O fato de, na surdina, receber um julgado, né, inclusive já com um acordo de delação premiada, já efetivada, etc., na casa da Dinda, se eu não me engano, onde nem a agenda de programação que normalmente... O Palácio Jaburu, né? O Palácio Jaburu não tinha nenhuma agenda apropriada para o recebimento dessa visita, dessa reunião. E só isso daí já justifica o Temer estar sendo julgado hoje. Mas eu queria só salientar o seguinte: aqui nós estamos debatendo o porquê ninguém foi às ruas. Nós não fomos às ruas ainda porque nós estamos tentando entender esse cenário mais complexo desses três poderes. Os três poderes hoje, eles estão se confundindo, cada um entrando na instância do outro, e isso confunde a população brasileira, principalmente aquela pessoa mais humilde e menos informada. Aliás, sempre houve essa discussão entre eles, né? Poder judiciário entrando no legislativo entrando no judiciário, sempre houve um problema muito sério. Isso. Então, se nós formos, a grosso modo, falar os dois lados da moeda, no caso do Lula, o triplex não é dele porque ele não tem a titularidade da escritura do prédio, do apartamento, mas tem lá a foto dele, tem ele fazendo compras para reformas tanto do sítio como para do apartamento, por intermédio da OAS, gravações onde chamam até a esposa dele falecida de Madame, né, como codinome Madame, justamente para justificar aquelas reformas que foram solicitadas. A parte da defesa do Lula é que ele não tem o sítio de direito. Isso. E a justiça alega que o fato em si já se constitui prova. Exatamente. E agora, eu não vejo o PT defendendo o mesmo ponto de vista com relação a Lula por causa do Temer, porque o Temer também tem a gravação, tem a visita, mas ele disse que foi uma gravação indevida, não autorizada, que ele estava apenas ali concordando por uma questão de educação, digamos assim, né? É claro que nós sabemos que não é isso, né? Mas, de qualquer forma, eu não vejo o PT defendendo o Temer, porque a prova também é uma prova que não foi de fato oficializada pelo Temer. Ele não disse que estava falando, ele não disse... Aliás, eu me lembro que nas nossas reuniões, quando nós falávamos que depois da Dilma, dependendo do posicionamento da situação do Temer, nós pediríamos o impeachment do Temer. E às vezes eu tenho dito o seguinte: olha, o problema da gente é que nós pedimos o impeachment de uma presidente que estava destruindo o país, certo? E não concordamos com o outro que também está no mesmo caminho, por aquilo que você disse, é uma continuidade política da coisa. Mas os petistas não. Os petistas querem uma continuidade de algo que estava destruindo esse país. E a Giz, como é que está a situação em Brasília aí com a situação do Temer? E por fim, falando em condenação de Lula, a gente tem que falar na questão das eleições de 2018. Porque começou a aparecer todo tipo de absurdo, né, sobre as eleições de 2018. Então, isso não pertinente só ao Lula, mas também a situação do Temer, né? Houve uma denúncia contra o Temer da PGR que foi apresentada à Câmara. A Câmara tem tido um comportamento, isso aí eu falo na figura do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, tem tido um comportamento que ele é rápido para resolver o que for referente a Temer, principalmente favorável a ele, e lento o que for contrário. Pedidos de impeachment todos esperando para serem apreciados. A gente tem um pedido, inclusive, de impeachment do Temer, que ele data de dezembro de 2015. Ele é do advogado Mariel Marley Marra, e esse pedido está lá já esperando por uma decisão desde 2016. Em abril de 2017, fez um ano que a Câmara descumpre a ordem de levar o mérito para poder ser votado, tá? Então tá desse jeito. E aí quando chega a denúncia da PGR, a gente não vê diferença, vamos dizer assim. Eles aceleraram porque queriam votar o mais rápido possível isso daí, porque o Maia chegou a ameaçar até a atrasar
o recesso parlamentar, né, previsto constitucionalmente agora para o dia 18, para poder resolver essa questão do mérito da denúncia da PGR. No entanto, vocês viram que houve as avaliações do relatório na CCJ, né, em 2 etapas, e agora vai para plenário. Poderia ter sido votado agora? Poderia. No entanto, o que a gente vê é que decidiu-se não decidir, né? Bom, a gente sabe que o Congresso Nacional está só fazendo jogo de fachada, que na realidade, pelo que eu estou vendo ali, inclusive a Comissão de Constituição e Injustiça, né, está lá sendo acusado alguns deputados de terem recebido dinheiro para votar a favor do Temer, que aliás é uma outra situação que numa reforma política deveria ser tratada. Por quê? Porque as emendas parlamentares, elas são objeto de troca de dinheiro, de favores, né? Eles não estão lá para votar aquilo que acham que as suas consciências ou que o povo quer. Eles estão lá para votar no famoso balcão de negócio. Mas, Giz, eu estou cortando aqui um pouco você, por conta do nosso tempo, mas eu gostaria que você falasse um pouco também sobre a ação dos caminhoneiros, que a União Defesa da Cidadania e Combate à Corrupção ajudou a fazer aí. Uma outra coisa que eu gostaria de aproveitar a oportunidade aqui do programa para fazer referência. Semana passada, no dia 11, foi realizado em 3 estados do país, no Paraná, em Goiânia e em São Paulo, ações dos caminhoneiros em apoio à Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e ao Ministério Público Federal. O ato aconteceu justamente um dia antes até da própria condenação do Lula, foi uma feliz coincidência. Mas a organização do ato e a idealização dele se deu justamente porque o governo ele autorizou um contingenciamento de 40% nas verbas da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Isso é um absurdo, principalmente no que se trata da questão da Polícia Rodoviária Federal. Os caminhoneiros eles sentem isso muito pesado. Por quê? Porque a gente tem uma criminalidade crescente nas estradas, e trabalhar na estrada hoje está se tornando um grande desafio e um perigo, né? Então, por causa disso, eles incluíram, né, a Polícia Rodoviária Federal nesse apoio, e o governo fazendo isso, além do descaso que a gente já tem com as estradas, praticamente assinar uma sentença de morte para muitos pais de família que têm que trabalhar e que agora correm mais o risco e não tem mais como contar com o socorro, vamos dizer assim, da Polícia Rodoviária Federal em várias situações, porque o contingenciamento de verba faz com que vários postos tenham que ser fechados ou funcionem com horários reduzidos e por aí vai. A questão da Polícia Federal e do Ministério Público Federal é porque a categoria também sentiu o peso da crise. Várias pessoas que trabalhavam com caminhão ficaram desempregadas. A manutenção dos caminhões ela aumentou assim exorbitantemente, né? E isso tudo aí, quando você vê o fechamento do grupo de trabalho da Operação Lava Jato e você vê esse contingenciamento também para cima da Polícia Federal e os constantes ataques que o próprio Ministério Público Federal, procuradores, etc., tem sofrido até de quem antigamente os defendia, né? E eles estão, na verdade, simplesmente tentando cumprir o papel deles, que é zelar para que a justiça aconteça de forma adequada, porque o Brasil tem que entender que a gente precisa de justiça e não de vingança. Então, acabou se idealizando essa ação, porque foram vários golpes seguidos em um curto período de tempo, né? Esse contingenciamento para PF e PRF e os diversos ataques contra o Ministério Público Federal, especialmente contra a Operação da Lava Jato e essa retirada do grupo de trabalho lá de Curitiba e transferência para Brasília, que está sendo questionada pelas instituições diversas, inclusive, por exemplo, a FENAPF, Federação Nacional dos Policiais Federais, que apoiou também o ato da gente, tá? FENAPRF, o Sindipol-DF, a gente agradece também, que foi um ato muito bacana e foi uma coisa simples. E, na verdade, foi também
uma ação no intuito de acordar a população e mostrar que nós podemos nos organizar com o pouco que temos. O que aconteceu foi um buzinaço, uma carreata, sem atrapalhar necessariamente o trânsito da cidade, sem atrapalhar as pessoas, simplesmente com bandeiras de Brasil e alguns cartazes dizendo que apoiavam essas instituições. Porque às vezes as pessoas ficam esperando um carro de som, uma grande festa e tal, mas não, cada um de nós pode fazer a nossa pequena mobilização e isso sim tem efeito e isso tem que voltar a acontecer. Mobilizações espontâneas, elas acabam chamando muito mais atenção, como foi o caso das de 2013, né? E eu acredito que a gente ainda tem no Brasil inúmeros motivos para ir às ruas. Como foi uma mobilização pequena, né, pequena entre aspas, né, porque em Curitiba foram mais de 100 caminhões, em Catalão foram uma média de 60 caminhões, além dos que aderiram, porque eles estavam na rodovia e outros acabaram aderindo à movimentação. Da mesma forma aconteceu em São Paulo, interior, em São José dos Campos e na capital, em São Bernardo. Então, assim, a gente vê que o Brasil precisa desse tipo de mobilizações populares espontâneas acontecendo e foi muito gratificante ver essa ação, né? Esse ato de demonstrar apoio a quem está combatendo a bandidagem, quem está combatendo a corrupção. Pronto, essa aí foi a Gisele, que é a coordenadora da União Defesa da Cidadania e Combate à Corrupção. Ela é a vice-coordenadora nacional e é a coordenadora em Brasília, né? Através da articulação dela, a União de Defesa da Cidadania esteve presente nessa movimentação dos caminhoneiros que ela acabou de falar. Enfim, nós temos um problema muito grave agora, que é prender o Lula. Aliás, eu estou com uma garrafa de champanhe que eu comprei há algum tempo, sabe? Eu digo, não sai de lá, minha esposa já quis beber, quando o Moro condenou, disse, não, vai ficar aí, na prisão dele, nós vamos comemorar. E se comemora a desgraça de uma pessoa? Não. Se comemora que o país esteja começando a reagir aos problemas de corrupção. Mas nós vamos para o nosso ciclo eleitoral. Obrigado, Gisele. Quero aproveitar e mandar um abraço aí para o Eliu Bento Paz, da Associação dos Alunos de Escolas Públicas. Estou no aguardo aqui de uma reunião com vocês, tá? Para nós tratarmos do assunto dos problemas das escolas públicas em Fortaleza, tá? E esperar que esse país tenha homens e mulheres com respeitabilidade suficiente e amor a esse país. Marcelo, você acredita que nós podemos ver isso ainda no Brasil, como diz o Moro, o fim da corrupção? Fernandes, com certeza, eu acredito muito no espírito guerreiro do brasileiro. E desde a época da solicitação do processo de impeachment da presidente Dilma, a gente sente cada vez mais o brasileiro reivindicando seus direitos, indo às ruas, cada vez mais um volume de pessoas indo às ruas crescendo, e culminou com quase mais de 1 milhão de pessoas nas ruas, combatendo a corrupção, pedindo a celeridade, que o rito processual da Operação Lava Jato realmente seja defendido e cumprido. E, enfim, eu acredito muito que o brasileiro hoje ele está mais consciente do seu voto, principalmente com relação aos seus direitos. E nós que fizemos a composição da Frente Cearense pelo impeachment, tivemos esse despertar um pouco mais cedo, ao ponto de trabalharmos, irmos às ruas, irmos aos bairros, fortalecermos uma parceria com os demais movimentos nacionais, com o intuito de levar a consciência política à população mais humilde, que ainda é subveniente à questão do Bolsa Família, do Bolsa disso e do Bolsa daquilo. É uma escravidão, né? Os políticos amarram a pessoa a uma escravidão e ela fica, muitas vezes ela se acha devedora do político. Uma das coisas mais absurdas que a gente enxerga em campanha política, quem participa dela, é que o povo às vezes você vê o povo recebendo alguma coisa e ele se acha que o político está fazendo
um favor para ele, ao invés de ser a obrigação dele. Tenho dito isso muitas vezes, que como é que é um ciclo de um candidato hoje, na situação atual, que se elege? Todo o dinheiro da prefeitura. Eu vou falar de vereador, por exemplo. Boa parte deles, a maioria foram reeleitos, boa parte deles pegam as obras da prefeitura, vão lá, pegam uma rua que não foi feita e vão lá no prefeito, induz o prefeito vai lá, faz a obra, ele pousa ao lado do prefeito, bate a foto, foi ele, o povo vota tudo nele porque ele conseguiu aquilo ali. Só que aquilo ali é uma obrigação de fazer. Exatamente. Bom, nós estamos enrolando aqui um pouco para salvar o nosso circo eleitoral, que deu um problema técnico aqui, porque já após o circo eleitoral, o nosso querido Marcelo vai nos falar sobre o Partido Novo. Isso. Né? Especificamente, o que é esse partido, que pelo nome já deixa a gente curioso, né? Isso, novo. exatamente. Eles já acertaram no marketing do partido. Né? Só salientando, Fernandes, me perdoe aí a palavra, claro, a parte, é que, na realidade, hoje não existe ainda um diretório do Partido Novo no estado de Ceará. Nós vamos criá-lo agora, a partir de agosto. Nós vamos agora para o nosso circo eleitoral, começando pela vinheta do circo. E eu vou te perguntar o seguinte: o que você vai escutar aqui, cuidado, vai deixar você estarrecido. E eu vou te perguntar e você vai me responder quando nós votarmos. Esse tipo de candidato tem no Novo? Dedos, 6 propostas. Amigos, olhe este cuecão. A Xana sempre na frente. Sou Gilberto Brochão. Na vida a experiência vale muito, mas existe a boa e a má experiência. Muda Brasil! Para vocês não ficarem sozinhos, vote em Fofinha. Catiele Estadual 25024 é gay, mas não é ladrão. O que eu vou falar em 4 segundos e meio? Você não pode ser amigo do leão. Então vote com a mamãe aqui. Porque povo que elege político, ladrão e assassino não merece respeito não. Sabe o que é que merece? Essa lapa de fumo aqui bem roliço. Para os políticos desonestos. Sou José Eurípides, Latinha, número 36150. Latinha, saúde para todos. Latinha, educação para todas as crianças. É uma questão de atitude. Peço o seu voto para não cautear essa política vergonhosa. Contra a corrupção e o mensalão, agora você tem a solução. Super Moura. Há tempos ele vem se preparando para este combate. Agora precisa apenas do seu voto. Super Moura. 17-1-2-3. Desta vez, a corrupção e o mensalão perdem esta parada. Super Moura. 17-1-2-3. Vote Lima, pô! Para um Rio Grande mais alegre, vote Marcos Porto Alegre, porque comigo é no ferro que o trem anda. Um grande abraço e até a vitória. 28050. Sou Perereca do Alumínio. Sou candidato a deputado federal com o número 4322. Meu povo, do meu Juazeiro, do Cariri, do meu Ceará, vamos mudar. Com o número 4322, com Camila e Mauro. Renove seu voto. Vote 90 mil, vote Catafesta, deputado estadual. Vá de carro, vá de moto, de AP ou de magrela. No dia 5 de outubro, vá votar no Mortadela. Agora é sério, vote 22007. Ariel Brandão, Palhaço Mortadela, deputado estadual. Eu sou o Laitinho Brega, federal, 2800-2800. Conheça minhas propostas. Acesse laitinhobrega2800.com. É 2800, é 2800. Tô com Camilo e Mauro. E você? Atenção, por um futuro digno, seguro e sustentável. Vote Rafael Farias, 43051. Alô Brasil, alô Caucaia. Ibernu Monteiro, o Federal do Ceará. Vote 1914. Meu voto é preto no branco. Reforma política já. Vote Baiana, 36136. Eu sou o Vaidon, contra a legalização da maconha, contra a legalização do aborto e a favor da vida. 27-22. Só vai dar Vaidon. Só vai dar Vaidon. Só vai dar Vaidon. Marcelo,
tem desses candidatos no Novo, Marcelo, e vamos... A palavra sua agora para falar sobre o partido que está chamando a atenção pelo nome. O Novo é novo, Marcelo? É novo, e eu posso lhe afirmar que é impossível ter um perfil desses candidatos que nós ouvimos aí no Partido Novo. Isso nos mostra o quão, digamos assim, está deixado de lado a importância de termos um representante sério, um representante realmente que foi eleito pelo voto popular, para ele estar ali representando a população e naquela forma de sátira, de piada, ele não está valorizando, ele está ridicularizando o mandato. E isso é um absurdo. E o pior, que existem pessoas, eleitores, que ainda votam neste candidato. É essa a nossa preocupação, levar para o interior do Brasil a consciência política para que realmente a população saiba escolher. E 2018 será este ano, será o ano da renovação, será o ano onde teremos novos candidatos, teremos novos nomes e com propostas realmente concretas que venham beneficiar e proporcionar o bem-estar do brasileiro. Então, o Novo, vamos falar de Estado do Ceará, o Novo sai em 2018, se houver eleição, com candidatos? Sim. Só para o teu ouvinte se situar, o Novo por si só já está dizendo, é um partido novo. Por quê? Não é novo só pelo nome, é novo também nas propostas, é novo também na forma de gerenciar, de lidar com o dinheiro do povo. Tá? Isso é importante, porque o que me chamou a atenção ao me filiar ao Novo foi justamente que nós não utilizamos o fundo partidário, que todos os outros partidos utilizam. Vocês rejeitaram. Hoje nós temos uma premissa de que o fundo partidário, que é dinheiro de nossos impostos, ele precisa ser melhor direcionado, ele precisa ser mais eficiente nas suas aplicações. Tem infraestrutura, saúde, segurança e educação. Educação, diga-se de passagem, educação no sentido de dar condições para que um empreendedor, um professor monte sua escola, que ele vá lá no interior, realmente tenha condições para que ele faça o seu trabalho e a partir dali tire a sua renda e proporcione a educação necessária de base para a população. É que no Brasil a educação ela é confundida com grade curricular, se esquecem da adaptação de vida que tem que ser dada para a pessoa. Exatamente. Ser um ser útil na sociedade. Mas Marcelo, eu passei por vários partidos aqui no Brasil e posso te garantir uma coisa. Todos eles são iguais. Aliás, recentemente eu fui convidado para dar uma palestra em um partido político, que é uma questão de ética, eu não vou citar o nome. E é uma das primeiras coisas que eu perguntei. Ele tinha mais de 60 candidatos à Câmara de Vereadores de Fortaleza. Primeira coisa que eu perguntei. Vocês já leram, levante a mão, quem já leu o estatuto do partido? Ninguém levantou. Quem já leu o programa do partido? Ninguém levantou. Eu digo, quer dizer que se o partido de vocês defender o aborto e você for um religioso, você está num partido que vai defender o aborto, como que é o critério de filiação no Novo? Porque os critérios de filiação nos outros partidos é o seguinte: hoje em dia, se você passar perto de um partido e estiver próximo da eleição, é capaz de eles arrastarem você para dentro, você só sai de lá quando assinar a ficha de filiação. Quer dizer, os partidos não trabalham para montar aquela base necessária. Como é que é a situação no Novo? Bom, vamos lá. Primeiro dizer que o Novo ele não foi criado por políticos. Aí já é um diferencial. O Novo foi criado com mais ou menos 180 profissionais autônomos, profissionais liberais, professores, médicos, advogados, engenheiros, pessoas que estavam realmente procurando ajudar a modificar essa política corrupta, essa política eveniente, essa política que realmente não é uma política adequada para o Brasil que a gente almeja, aquela famosa velha política. E essas pessoas tiveram esse sonho, assumiram esse desafio e em 2010, quando tiveram essa ideia, propuseram em as principais capitais, através do seu ciclo de amizades e tudo, a coleta das assinaturas para a fundação do Partido Novo. E assim ocorreu em 2015, quando o Novo foi oficialmente homologado pelo TSE. O Novo, de fato, desde a sua fundação, ele desde 2010 já existe. Só que no cenário político ele começou a entrar no ano passado, a partir das eleições
para vereadores e prefeitos. E logo de início conseguimos eleger já 4 vereadores nas principais capitais do Sul e Sudeste. E no Ceará, como nós estamos ainda implantando o núcleo, né, a semente do partido aqui. Eu lembro que eu cheguei a sugerir a você que o Novo deveria lançar um candidato aqui. Isso, exato. No momento, porque é o seguinte, nós não somos imediatistas. O projeto do Partido Novo é um projeto de longo prazo. Tá? O Partido Novo, ele trabalha com planejamento. Para você ter ideia, você falou aqui que 60 candidatos de um determinado partido não saberiam nem como é que é o estatuto, ler o estatuto. Todas as pessoas que, ao se filiarem, nós somos orientados, como da Executiva Estadual do Novo, a que as pessoas, antes de se filiarem, que ela leia o estatuto, que ela veja quais são as premissas desse estatuto e principalmente os valores e princípios do Partido Novo. Aí é o programa. Tá vendo? Que é o programa, justamente para ver se ela se identifica com aquilo. Nós não queremos aquele velho político que vai entrar no partido com os velhos vícios que hoje o estatuto já impede que isso aconteça. Tá? E no processo seletivo, que nós vamos tocar lá na frente, uma das premissas é que a pessoa saiba muito bem decorado, digamos assim, saiba interpretar muito bem o estatuto do partido, para que quando ela for eleita representante pelo Novo, ela esteja lá representando não só o partido, não só o eleitor que votou nele, mas também o partido. E ele é constantemente monitorado através de um trabalho que nós implantamos também inovador, que é o de mentoring, certo? Quem quiser se filiar ao Novo, como é que faz? Quem quiser filiar ao Novo, acessa o site www.novo.org.br. Lá ele lê o estatuto, lá ele vê as premissas, os valores. Tem que ler o estatuto. Tem que ler o programa do partido. O programa do partido. E tem que ver os vídeos também, ver os fundadores falando do porquê do Partido Novo. Porque só assim é que nós acreditamos que a pessoa convicta de que aquilo que ela se identifica, os valores e princípios do partido, realmente coadunam com o que ela acredita. Eu não sei se você sabe, mas geralmente os partidos políticos, todos eles, os seus estatutos são uma cópia da lei orgânica dos partidos políticos. Uma cópia quase que fiel, que nunca digamos assim, seguido. Por exemplo, eu já disse aqui, se eu quisesse ser candidato no Democrata hoje, por exemplo, ao Senado, ao governo, eu não seria. Porque eu nem seria colocado como nome em convenção se o chefe do partido político não quiser. Isso eu falo de DEM nacional. Né? E como é no Novo? Muito diferente. No Partido Novo existe o que nós chamamos de diretórios, claro, normal, e as executivas estaduais e municipais e nacional. No estatuto ele já diz que o diretor, que faz parte da executiva ou do diretório, ele é impedido estatutariamente de se candidatar. E é impedido também de influenciar qualquer tipo de indicação de nomes. Tá? Isso aí já exime a executiva de qualquer interferência ou de qualquer influência na escolha de um futuro pré-candidato ou candidato. E ainda assim, vamos supor que todo ser humano é passivo de falhas, vamos supor que um executivo da Executiva Nacional faça isso. Ele é automaticamente excluído da executiva quando ele tem esse comportamento. Porque o próprio estatuto também ele delimita isso e dá com cláusula punitiva a exclusão imediata daquele membro da executiva. E no processo seletivo, certo? No processo seletivo, que nós também inovamos no Partido Novo, não é qualquer nome, 60 candidatos que vêm oriundo de um partido que já está viciado, que está utilizando fundo partidário, que já foi envolvido em corrupção. Nós temos no estatuto que a gente chama Lei da Ficha Limpa, que todo mundo conhece, mas a Lei da Ficha Limpa... Isso, exatamente, e parabenizo pelo seu excelente trabalho. A Lei da Ficha Limpa é um do pré-requisito até para você se filiar. Então a pessoa hoje, ao se filiar, o próprio diretório ou o núcleo tem o poder de impugnar o nome daquela pessoa que esteja se filiando em função do passado dela da ficha limpa. Tá? Não só por isso,
que ela tenha algum tipo de envolvimento enquanto, por exemplo, um empresário que quer entrar para a política, mas ele se envolveu no passado com algum tipo de corrupção, algum tipo de crime. Então nós não aceitamos o perfil de um pré-candidato ou de um filiado que ele venha com esses pré-requisitos negativos, né? E a outra, a gestão do partido é independente. Tá? Por nós não utilizarmos o fundo partidário, nós temos uma gestão profissional, nós temos contadores, nós temos gestores, CEOs, tanto que a nomenclatura utilizada na Executiva Nacional é CEO, Chief Executive Office, que é como se fosse um presidente focado na operacionalização do partido. Nós temos um chefe de mentoria, que é aquele que faz o acompanhamento constante dos pré-candidatos, dos nomes que serão lançados para as futuras eleições. E temos, propriamente dito, o presidente e o vice-presidente do partido, que também atuam como executivos no que diz respeito ao planejamento estratégico do partido. Quero te dar os parabéns e só te fazer uma última pergunta. Então, nesse caso, uma pessoa que reúne as condições, as qualidades para ser um político, indo aos partidos, ele não tem essa abertura, salvo exceção ele fizer parte de algum clã. No Novo, então, pelo que você está me dizendo, essa pessoa teria as condições democráticas de concorrer aos cargos públicos. Aos cargos públicos. Nós, nesse exato momento... Desde que não seja nenhum desse tipo aí. Exatamente, que não tem esse perfil e esses que estão aí, né? Nesse exato momento, nós já estamos na terceira etapa do processo seletivo para os pré-candidatos a deputado federal, senador, governador e presidente da República. É um processo sério, por isso nós trabalhamos de longo prazo, com planejamento. Então, desde o início de março de 2017, nós iniciamos o processo seletivo e é um funil, onde a pessoa se qualifica, não é eu indicando a pessoa se qualifica para ser um pré-candidato e esse nome ainda vai ser validado na convenção regional do estado na qual ele será candidato. Então, existe sim um processo muito profissional. Se a gente for fazer uma devida analogia, é como se fosse um processo seletivo para um trainee de uma empresa, para um alto executivo de uma empresa, onde ele tem que ter pré-requisitos, currículo, para que atenda aquelas condições mínimas para poder representar aquela empresa, para ele poder exercer aquele papel dele enquanto profissional. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Estamos na terceira etapa, inclusive alguns nomes serão apresentados referente ao processo seletivo no nosso encontro. Quem quiser procurar o Novo só pelo site www.novo.org.br, pode sim por 98614-8080. Tá? Pode repetir? 98614-8080. Certo? E agora, se você quiser conhecer mais profundamente o Partido Novo, nós vamos ter agora, dia 22 de julho, neste sábado próximo, no Hotel Praia Centro, a partir das 14 horas. Nós já recebemos o convite, inclusive o Fábio já vem falando isso aqui no caminho. A partir das 14 horas nós teremos uma palestra do Christian Lobauer, que foi um dos fundadores, ele é cientista político, um dos mais renomados do Brasil, e ele foi um dos fundadores do Partido Novo. E nós vamos falar justamente de um tema super atuante e necessário, que é a reforma política, tá? E ele vai fazer um paralelo em relação à parte das propostas do Partido Novo em relação à reforma política, e vai se posicionar também enquanto representante do Partido Novo no cenário brasileiro, quais são as premissas, quais são os objetivos de médio e longo prazo. É imperdível, convoca ao seu ouvinte. Eu só queria repetir essa data de novo e o horário. Tá, dia 22 de julho, agora sábado, a partir das 14 horas, das 14 às 17 horas, vocês estarão inclusive juntos com os filiados e com todos os da executiva estadual, juntos no mesmo salão, participando dessa palestra enriquecedora, né? Ok, o programa Hotel Praia Centro, só lembrando, Hotel Praia Centro, na Monsenhor Tabosa. Monsenhor Tabosa? Monsenhor Tabosa, exatamente. Bom, o programa Olhar Democrático estará lá. Com certeza, teremos o maior prazer em recebê-los lá e caso disponibilizamos até aqui ao vivo, ao link, a entrevista ao vivo com os palestrantes. Ok, Marcelo, obrigado pela participação. Obrigado a todos. Os microfones daqui estão sempre abertos para vocês, Serei assíduo. Pode vir, toda segunda-feira estaremos aqui gravando com reprise na sexta. Bom, com
Meu abraço aí ao pessoal da Rádio Patacas de Fortaleza, da Rádio Show dos Populares em Caucaia, da Rádio São Gonçalo, da Rádio Gazeta e a Rádio Jaguar, que é a letra do Fábio Tais, eu vou te contar uma letra de médico. E um abraço aí para a vereadora Priscila Costa, eu estou aqui muito já cansado. Meu abraço aí para Priscila Costa, tá? E um abraço para o seu pai também, viu? Continuo dizendo que eu preciso encontrar o seu pai para dar aquele abraço nele, dizer que ele criou muito bem a filha. E a Priscila também está convidada aí lá no evento novo, isso, né? A vereadora Priscila, nós admiramos muito o trabalho dela. Fantástico trabalho. Vale parabenizar aqui ao vivo aqui. Nós do Partido Novo já temos acompanhado o trabalho dela e coaduna muito com os valores e princípios que o Novo prega e procura nos pré-candidatos. Então vamos encerrar aqui o nosso programa de hoje, né? Segunda-feira estaremos de volta, sexta-feira no mesmo horário a reprise, né? Esperamos que esteja no ar já, né? E vamos pedir desculpa aí, eu recebi notícia aqui que saiu algumas vezes do ar a rádio, né? E estão reclamando da musiquinha que dá vontade de beber cachaça. Então nós vamos fazer essas correções aí. E a todos vocês que nos acompanham, aos amigos que me acompanham na Sala do Olhar Democrático, os amigos que me acompanham pelo Brasil todo, Giz, aquele abraço, Alex Navarra, aquele abraço, né? E a minha esposa, Valesca Amorim, que também está aí na divulgação dos trabalhos também. A todos vocês, meu abraço, e vamos encerrar com o nosso querido Zap Zap. Olá, em que posso ajudar? Ela na linha. Agora fale o motivo da sua ligação para que eu possa te atender. Ela na linha, não a internet nem nada. Desculpe, mas não entendi. Repita, por favor, em que posso ajudar? Ela na linha, a internet não nada. Desculpe não conseguir entender. Você fala muito ruim. Por favor, fale pausadamente com a boca. Eu quero a linha telefone, a internet, não. Eu não sei falar com fanho. Ou você fala direito, ou irei desligar. Não consigo entender. Fale direito, seu asilado. Vai te lascar. Vai falar ruim assim, na baixa d'égua. Olha aí, Vá falar assim com a senhora sua mãe. Como é? Seu fanho fresco. Cheguei, gente, cheguei chegando. Bora socializar. Tem hora que tá todo mundo conversando, é uma alegria da febre tipo. Aí na hora que eu tenho tempo pra falar, vocês não falam nada. A febre. Até o grilo deixou de grilar.